Olá para todo mundo, bem-vindos ao nosso Hangout sobre Guest Post. Hoje a gente vai falar sobre essa técnica utilizada para blogueiros. Blogueiros e algumas empresas acabam utilizando também, que ajuda muito no crescimento de visitas do blog e pode dar muito certo para você. Bom, a gente pode começar explicando exatamente mais o que é esse Guest Post. Eu vi esse Guest Post, mas eu não tenho ideia sobre o que vocês estão falando. Guest Post, traduzindo ao pé da letra, seria um post convidado. É quando uma pessoa de fora do seu blog, ela colabora com o conteúdo para o seu blog, pode ser mais diversificado os tipos de conteúdo, depende do acordo que você tiver com a pessoa, e ela tem esse conteúdo dentro do seu blog, que você pode identificar como guest post ou não. Uma das coisas que as pessoas, elas às vezes ficam em dúvida, guest post é tipo, só se eu convidar algum blogueiro, esse guest post é realmente guest post? Guest é um convite, então você pode tanto realmente você ser convidado, quanto você se convidar. O Mitchell tem? Tô aqui. Bom, Sua acho que parou. eu Agora tinha dado voltou. uma pausa aqui. Bom, então, uma das principais dúvidas que o pessoal tem realmente é essa aí. Pô, mas eu não sou convidado, ninguém nunca me convidou para escrever um guest post, entendeu? Então, o primeiro passo que nós vamos falar é isso. Não necessariamente você tem que receber um convite. Muitas vezes você pode se convidar. Às vezes você já curte um blog de alguma pessoa que é do mesmo nicho que o seu, que fala alguma coisa que te interessa, você vira, pô, eu tenho um conteúdo, eu tenho um conhecimento aqui que eu poderia completar alguma coisa que ele fala. Eu poderia falar também para a audiência dele. Então, você entra em contato com o dono do blog e se convida, entendeu? Fala, olha, eu acompanho seu blog, eu acompanho seu trabalho, e eu acho que eu tenho um conteúdo aqui, eu tenho um artigo bacana que eu gostaria de escrever para o seu público. Você topa? Isso aí, podemos fazer isso? Aí vem a pergunta, né? Mas quem deve fazer esse guest post? Será que está na hora de eu fazer um guest post? Como que eu avalio que tipo de outros blogs eu vou começar o meu guest post? Todo mundo pode fazer o guest post. É um modo, de certo modo, é um modo de todo mundo se ajudar, tornar uma coisa mais colaborativa da internet. O que você faz é, se você é um blog menor, por exemplo, se é um blog que tem 500 visitas por mês ainda, está começando, estruturando seu blog, você não vai pegar e entrar em contato com um blog que até fatura 30 mil por mês. Dificilmente, talvez, esse blog queira seu conteúdo, independente do seu conteúdo ser bom ou não. Não é avaliado muito isso, é avaliado mais volume. Se você puder investir algum dinheiro num publi, aí viraria um publi, aí você entraria em contato com esses blogs maiores. Porque chega um momento no blog que a gente está trabalhando que a gente não começa a ganhar dinheiro, investir no blog, e aí a gente passa a aceitar menos esse estilo de conteúdo, porque a gente já tem uma relevância muito alta, né? Não está sendo construída essa relevância. Mas quem deve fazer é todo mundo. Você desde pequeno, se você tem um monte de amigo blogueiro que está começando, você tem aquela rede, conversa entre si e fala, gente, vamos fazer uma troca de posts? Eu vou publicar no seu post tal conteúdo. Legal, vou publicar no seu esse. Faz essa troca, porque isso acaba ajudando um outro e fortalecendo até mesmo o seu próprio blog, o que vai ajudar muito no seu crescimento de visitas. Bom, a Jéssica falou aí de publi editorial. É o seguinte, quando você está fazendo essa publicação como convidado num outro site, num outro blog e tudo, normalmente não. Se você está sendo convidado, essa sua publicação ela é gratuita. Nem você está pagando para poder publicar lá e nem a pessoa está te pagando pelo fato de você ter publicado. Quando você pega blogs muito grandes, como ela falou, às vezes você já tem aí alguns blogs que você vê em portais da Globo, do Terra, da UOL, por exemplo, esses portais eles só vão aceitar um conteúdo chamado de publi editorial, ou seja, você vai pagar para aparecer lá. Tá? Você vai criar, normalmente são marcas que criam artigos sobre os produtos delas, e pelo fato desses blogs terem um público muito relevante para aquela marca, ela vai lá, entra em contato e pergunta,
quanto você quer para eu poder colocar um artigo no seu site. Então, é um artigo patrocinado, você vai ver isso como artigo patrocinado ou como publi editorial, tá? Não é desse que nós estamos falando ainda. A ideia é praticamente a mesma, só que nesse você paga. E nós não estamos, nesse momento, falando disso. Estamos falando de guest post exatamente como a Jéssica falou, para você que ainda é pequeno, que você quer crescer as suas visitas, tá? Então, é uma forma de você ir construindo a sua relevância, uma forma de você se mostrar para o público de outro blogueiro, tá? Então, com isso aí, a gente vai criando essa relevância através dos publi editoriais. Através dos guest posts. Mas por que a gente realmente deve fazer ou deve aceitar também guest post? Porque tem os dois lados. Bom, você deve fazer guest post, porque em guest post normalmente é possível você inserir um link que vai fazer com que leve visitas ao seu blog e que faça com que tenha referências em outros sites indicando o seu blog. Além de as pessoas poderem ver que você é uma produção de conteúdo de qualidade sua, conhecer o seu trabalho e entender melhor qual que é o tipo de linguagem que você utiliza. Mas lembrando que nunca é um guest post, quando você faz um guest post, não é um post para você fazer propaganda do seu blog. É um blog que vai ter conteúdo de qualidade, conteúdo rico, que você vai oferecer para outro blogueiro. É como se você fosse escrever um conteúdo para o seu próprio blog. Mas ao invés de você postar esse conteúdo, você vai dar esse conteúdo para o blogueiro, para ele ajudar ele com um conteúdo novo, e também ele vai dar em troca um link, provavelmente para o seu site, ou em uma palavra-chave, ou em uma assinatura. Depende muito do acordo que vocês vão fazer. E por que eu devo receber também guest post? É difícil cuidar de um blog. A gente acha que tem muita gente que acha que é hobby, que é fácil, que é só ir lá e postar alguma coisinha. Quem é blogueiro sabe que não é fácil. Você tem que saber o que você vai postar, você tem que ter uma agenda, você tem que escrever o conteúdo, você tem que tirar foto, fazer vídeo. É muita coisa que envolve o universo de um blogueiro. Então, quando você recebe um guest post, é um artigo naquela semana que você não vai ter aquele trabalho. Além de você estar complementando com conteúdo de qualidade que alguém vai elaborar para você. Isso ajuda muito, porque você não vai precisar trabalhar naquele dia, digamos, desse modo. Você vai ganhar esse conteúdo gratuito, que vai ser bom, vai ser de qualidade. Você pode conversar com pessoas se você não gostar do conteúdo, se achar que precisa melhorar. E, além de você estar ajudando outro blogueiro amigo seu, ou colega de profissão, porque querendo ou não, acaba todos se ajudando de um certo modo quando são blogueiros. Então, a vantagem acaba sendo essa. Quando você está oferecendo um guest post para alguém, você está dando conteúdo para alguém, por você estar dando o seu trabalho para alguém, ajudando ela com o seu trabalho, e para receber, por você ter um conteúdo de qualidade, sem precisar necessariamente fazer todo o trabalho de pesquisa, de escrever, de procurar imagens e tudo mais. Então, acaba sendo vantagem para as duas pessoas, tanto para quem faz, quanto para quem recebe. Isso aí. E outra coisa, através de um guest post, você consegue muitas visitas no seu site pelo seguinte. Por exemplo, eu tenho um blog de marketing digital e a Jéssica também tem. A audiência de um vai ser diferente da audiência do outro, tá? Eu vou ter os meus leitores, ela vai ter os leitores dela. E quando eu publico um artigo no site dela, eu vou falar para minhas redes sociais, vou divulgar, olha, eu fui convidado pela Jéssica para poder postar um artigo no site dela. Com isso, as pessoas vão lá visitar para ver que artigo é esse. Então, quem está oferecendo para você colocar o guest post vai ganhar visitas da sua audiência. Em compensação, também, aquela pessoa vai publicar nas redes sociais dela, vai fazer a divulgação dela, falando, olha, o post dessa semana, eu convidei, no caso, né, por exemplo, colocaria, eu convidei o Michel para poder publicar aqui um artigo no meu site, tudo. As pessoas vão lá ler aquele artigo. E, normalmente, no final do artigo, tem lá, ou no início, ou no final, esse artigo é um guest post do Michel Monteiro, do site dele, michelmonteiro.com.br, tá? Se vocês quiserem ver mais conteúdo dele, vocês vão até lá e visitem. Com isso, a audiência daquele outro blogueiro vai ficar conhecendo você. Então, é uma forma muito rápida e fácil de você escalar suas visitas, de você se tornar conhecido. Então, principalmente quando você está começando a ser blogueiro,
ou quando o seu blog ainda é pequeno, é extremamente positivo você fazer guest posts por causa disso. Você vai escalando, você vai ganhando visibilidade na audiência de outros blogueiros. Tá, e como que eu vou fazer esse guest post? Como que eu chego ao ponto de começar a publicar no blog de alguém? Bom, perguntar não faz mal a ninguém. É o que dizem. O máximo que você vai receber é não aceito um guest post. Então, o que você pode fazer? Pega os blogs que você segue, blogs de seus amigos, amigos blogueiros, blogs que você usa como referência, ou que você segue. Pega o e-mail da pessoa, o Facebook, algum contato dela, e manda um e-mail. Oi, eu sou a Jéssica, no caso eu, por exemplo. Oi, eu sou a Jéssica, eu faço isso, aquilo, eu tenho um blog, eu gostaria de compartilhar conteúdo com você, ou a gente fazer uma troca de conteúdo. No caso, a gente poderia fazer essa troca de guest post. Você aceitaria? Ou se você está interessado mais em mandar, talvez a pessoa depois ela peça, tudo bem, eu aceito um guest post, mas eu posso mandar para o seu também? Você não precisa necessariamente falar que vai ter uma troca. Você pode oferecer, eu quero escrever um texto para o seu blog. Não existe um problema nisso. O máximo que você recebe é um não. Eu já recebi não de pessoas e que eu convido para guest post, eu falo, eu gostaria de escrever um texto para o seu blog. Muitas falam não até porque não entende, porque acham que o guest post vai ser um tipo de texto publicitário, o que não é, que a gente já mencionou inicialmente. O texto de guest post tem que ser um texto com conteúdo. Por exemplo, se eu vou escrever para um blog de esportes, digamos assim, que fala de todos os tipos de esportes, eu não vou lá e eu tenho, por exemplo, um blog que fala sobre maquiagem e falar sobre um batom qualquer. Eu vou provavelmente, se ele fala sobre esportes, o que eu posso fazer? Eu posso escrever um conteúdo sobre maquiagens para pessoas de nado sincronizado, aproveitando a deixa das Olimpíadas. Então é bom você já inicialmente pensar no que você vai oferecer de conteúdo para esse blog, para não desalinhar com a linha editorial dele, porque não faz sentido você colocar um conteúdo que não tem nada a ver com o que ele está falando no blog dele. Tem que ter sentido com o que ele está falando. Então, você escolhe esses blogs que você gostaria de que falassem sobre o seu... que você tivesse um conteúdo feito por você, podendo ter uma assinatura ou não sua, isso é algo de se negociar também, link é algo de negociação com o blogueiro, então você negocia tudo isso. E aí você entra em contato com essa pessoa, explica para ela quem você é, o que você faz, o que você quer fazer. Se você fala, eu tenho essa ideia de conteúdo, mas podemos pensar em outras coisas. Ou então, a gente pode pensar junto em uma ideia de conteúdo. Que tipo de conteúdo está faltando para você? Porque às vezes a pessoa ela tem um blog sobre esportes. Ela fala sobre todos os tipos de esportes. Mas ela tem muita dificuldade para falar sobre rugby, porque ela não entende muito bem de rugby. E você entende, imagina. Então ele pode falar, olha, eu tô tendo muita dificuldade de produção de conteúdo de rugby, você pode me ajudar com isso? Mas eu iria e ajudaria ele. Isso é um modo de fazer guest post também. Você pode oferecer o conteúdo, perguntar o que ele precisa, e nessa ter a negociação de links que ajudem o seu blog a se fortalecer. Com esses links entrando de outros blogs, como é um conteúdo original, gente, não pega conteúdo do seu blog e coloque em outro blog, por favor, senão se faz. Como é um conteúdo original, que tem um link para o seu blog, é um conteúdo de qualidade, porque você não vai fazer um conteúdo de uma qualidade, porque senão a pessoa nunca mais vai aceitar um guest post seu. Isso vai dando força para o seu blog também. Além de ajudar ele, porque ele vai ter o conteúdo de qualidade dentro do blog dele. E conteúdo de qualidade é a coisa que mais é um fator crucial para um blog ter sucesso, cada vez mais. Então, quando você for pensar em fazer um guest post, pense nessas premissas para você realmente ir lá fazer e ver até chegar num sim de alguém. Não, pode escrever um texto para o meu guest post e a felicidade é imensa no primeiro sim que você recebe, porque é sinal que a pessoa está confiando no seu trabalho para você publicar no blog dela. Inclusive, Jéssica, você já acabou até respondendo a pergunta do Cristiano Márcio, que ele fez a seguinte pergunta, que ele tem alguma dúvida sobre guest post. Se o guest post deve ser exclusivo para quem vai receber o conteúdo. Por exemplo, ele já tem um artigo indexado no site dele e quer saber se ele pode reenviar para outros sites, ou se isso seria considerado conteúdo duplicado. Isso é considerado conteúdo duplicado.
se você ainda não sabe o que é conteúdo duplicado, funciona do seguinte modo. O Google, ele consegue ler todo o seu site. E ele consegue saber quem foi a primeira pessoa que publicou sobre um determinado conteúdo. Então, quando você copia o texto de algum lugar e coloca no seu blog, isso é considerado conteúdo duplicado. Isso diminui a relevância do seu blog e dificulta a chance de você conseguir posicionamentos bons que levem visita para o seu site de acordo com a pesquisa realizada. Então, quando o guest post não é diferente. O guest post tem que ser um texto original, um texto único e de qualidade. Não pode ser um texto de má qualidade. Tudo isso o Google consegue perceber. Até quando você coloca, por exemplo, um texto duplicado de alguma matéria e no final você coloca a fonte ou o nome, o Google não consegue entender que você colocou aquele fonte, UOL, por exemplo, digamos assim, fonte UOL, porque você copiou aquele conteúdo de um lugar porque você achou a matéria legal. Isso também é um tipo de conteúdo duplicado. Não é de guest post, mas muita gente pratica e não é legal. Qualquer conteúdo, independente de ser seu conteúdo, você colocando no seu blog, ou você mandando o conteúdo do seu blog para alguém, sempre tem que ser um conteúdo original. Não pode ser duplicado. E outra coisa, né, Jéssica? Se você está querendo ganhar relevância, você está querendo mandar um conteúdo bacana para alguém, nada melhor do que você se dedicar um tempo. Se dedique como se você estivesse fazendo para o seu próprio site. Ou talvez até mais. Veja como que são os artigos daquela pessoa e construa outros artigos dentro da linha editorial dela, de extrema qualidade. Por quê? A pessoa vai receber aquele guest post, vai ficar satisfeita com você, porque você escreveu um conteúdo original. Porque se a pessoa pega também e vê ali, poxa, mas isso você já publicou no seu site, ela muitas vezes não vai nem aceitar esse guest post. Afinal de contas, você não teve trabalho, você simplesmente pegou um link seu e colocou. Pegou um conteúdo seu e colocou no site dela. Isso não traz nenhuma relevância para ela. Então, faça um conteúdo bacana, pesquise, faça a coisa direitinho, porque você pode até chegar num segundo nível, que é a pessoa gostar tanto, igual a Jéssica deu o exemplo aí. A pessoa tem um site de esporte, mas ela não entende de rugby. De repente você entende, é um esporte que você gosta, que você curte, que você acompanha, e você escreve um guest post. A pessoa acha tão interessante que ela te pede outro. E de repente ela pode até te convidar para ser um colunista do site dela. Entendeu? Então, de repente, através de um guest post bem feito, você pode chegar ao ponto de ser colunista de um site grande, maior que o seu. E o que isso vai trazer de benefício para você? Primeiro, você vai ficar extremamente conhecido. 2, pode vir até a rolar algum acordo financeiro com esse site. Olha, você escreve sempre 2, 3 artigos por semana aqui e recebe um pagamento, alguma coisa, entendeu? Uma coisa que pode vir a acontecer. Tudo isso começando de um simples guest post. E também é bom lembrar que não existe só guest post entre blogueiros. Existem muitas empresas que elas procuram blogs para publicar conteúdo no blog delas. Mas aí muito dos blogueiros pensam, nossa, mas eu não vou publicar o texto de uma empresa, ela está querendo postar para fazer propaganda. E nem sempre as pessoas que elas procuram esse tipo de guest post também, elas procuram com o intuito de passar também conteúdo. A única coisa a pessoa vai conseguir um conteúdo de qualidade, nesse conteúdo provavelmente vai ter um link, e esse link vai mandar para a empresa. Mas não vai ser um link tipo, olha, você quer comprar o batom, aquele batom que eu estava falando que não dissolve na água, compre aqui. Não, não é isso. Vai poder falar o texto sobre a maquiagem, falar, existem batons que são a prova d'água, que não saem na piscina. Provavelmente batom à prova d'água vai ter um link para a marca, não vai ser algo que vai afetar o seu conteúdo, não vai ficar com cara de propaganda. Só que você pode ler o artigo antes e falar, cara, tá com cara de propaganda isso aqui que você escreveu. Não é a ideia é guest post. Eu preciso passar um conteúdo de qualidade para os meus usuários. E aí a pessoa refazer o texto, ou então assistir o guest post, porque pode ter gente que finge que vai fazer guest post e no final não faz. Mas a maior parte das empresas que eu vejo por aí que solicitam guest post é realmente com essa ideia. Eu quero passar um conteúdo de qualidade para esse blogueiro, único com imagem já, tudo otimizado para SEO, que se ganhe posicionamento, que seja de acordo com a pesquisa das pessoas. E a única coisa que eu tenho em troca vai ser um link, porque querendo ou não, a pessoa ela vai gastar de 1 até 3 horas, dependendo da pauta que ela for escrever para o seu blog. Ela pode gastar muito tempo. Então, a empresa acaba gastando um tempo dedicado ao seu blog
ela gasta horas e em troca ganha aquele link. Então tem o guest post entre blogueiros e tem o guest post com a empresa. Pode acontecer de uma empresa gostar tanto no guest post que ela fez com você, porque foi legal fazer o guest post, teve gente que comentou, que ela faça outro e depois ela pega e mande um produto, ou acaba fazendo realmente um publi editorial, que acaba vindo uma grana, que é bom, ou fazendo um banner no seu blog. Então, acaba sendo bom também a parceria de guest post quando é com as empresas. Porque quando essa parceria é boa, se a empresa der valor para o trabalho que foi realizado e ela souber como avaliar o valor que tem algum trabalho que se realizou, futuramente ela pode vir a fazer outros tipos de parcerias, como um banner, um editorial, envio de produto, várias coisas que podem ajudar o seu blog a crescer não só em visitas, mas também futuramente monetariamente, que também é bom. Exatamente. Eu mesmo já vi vários casos desse acontecer com amigos meus de empresa que começou simplesmente fazendo um guest post para poder testar o público dele, experimentar, ver, eu vou soltar aqui um guest post no seu site. Vai ter visitação, as pessoas vão comentar, as pessoas vão gostar, e depois de gostar, realmente entraram em contato e fecharam parcerias de divulgação mensal de banner ou de pub editoriais, e realmente, além de visita, você ganhar um dinheiro, melhor ainda, né? Sempre é bom. Dá mais pelo que transformar um hobby em algo monetário e é melhor ainda. Exatamente. Bom, aí algumas coisas que você não deve fazer quando você vai fazer um guest post. Então, a principal delas é essa questão do conteúdo duplicado. Nunca pegue um artigo seu e envie para aquele blogueiro falando, toma aí o guest post. E também não faça um guest post em massa. Eu vou pegar aqui 10 blogs, vou criar um artigo diferente dos que eu tenho no meu site e vou mandar para essas 10 pessoas. Você vai estar criando conteúdo duplicado da mesma forma, entendeu? Porque exatamente isso que a Jéssica falou. O que vai acontecer? O primeiro que publicar, beleza, o Google vai entender, vai posicioná-lo provavelmente bem, e dali você vai conseguir visitas. Só que se os outros, você tiver feito a mesma coisa, o Google não vai posicioná-los tão bem, não vai dar tanta relevância a esse conteúdo, e no final das contas, você vai acabar sendo prejudicado. Por quê? Porque um artigo seu que poderia estar sendo bem indexado num outro blog, e através dele as pessoas conhecerem o seu e visitarem o seu, isso não vai acontecer, né? Então, ou seja, pense o seguinte, você não vai estar só ajudando o outro blogueiro, você vai estar se ajudando também fazendo um conteúdo de qualidade. Uma coisa que o Mitchell falou até de conteúdo duplicado, quando você manda para 10 blogueiros iguais, por exemplo, além de você prejudicar de certo modo porque eles não se posicionem tão bem, pode acontecer até de quando um blog tem muito conteúdo duplicado, todos os conteúdos duplicados, ele pode ser até penalizado. Imagina, você se convida para escrever para um blog, coloca o seu conteúdo lá, duplicado, e isso acaba, lógico que um conteúdo só não vai, se a pessoa tiver todo o histórico bom no blog, não vai criticar, mas se ela já faz isso há muito tempo e começa a ter mais conteúdo, você colabora para que isso aconteça, ela pode ser penalizada. E as penalizações do Google vão desde abaixar a sua posição para menos do que a página 10, ficar tipo na página 20 de uma pesquisa, ou até você sumir das pesquisas, ou seu site ser desindexado, que não quer ele nem aparecer mais. Isso pode acontecer também com penalização. Então, pensa que você está escrevendo conteúdo para alguém e é responsável pelo blog dessa pessoa como se fosse seu próprio blog. Se você pensar em fazer uma coisa de qualidade, como se fosse para o seu blog, com a pessoa, de que ela vai gostar, que vai ter comentário, que vai repercutir, isso é a melhor coisa que você pode fazer. Não faz de qualquer jeito, não faz de qualquer jeito, ou que acabe não tendo tanta relevância esse conteúdo, porque isso acaba prejudicando para você também. Então pense em fazer sempre as coisas como se fosse para você. Eu quero o melhor para mim. Então, quando eu for fazer um guest post, eu vou fazer o melhor por esse guest post também. Para ter a vantagem de isso realmente ser uma parceria vantajosa, não ser uma parceria baseada em interesses, digamos assim.
Porque, lógico, tem interesses entre as partes, uma para receber e outra para enviar. Mas é legal quando você faz algo que tenha muita qualidade, porque isso repercute muito melhor para você. Sempre melhor quando a gente faz algo com qualidade para as pessoas. Mitchell sumiu de novo? Não, tô aqui. E aquela situação, igual nós já falamos, você vai fazer um conteúdo de boa qualidade, isso pode te render outros frutos além só das visitas, tá? Então, o que você faz? Ah, pô, mas é chato, tem que escrever um conteúdo para cada site? Tem. Então, é por isso que na hora de você fazer um guest post, você vai avaliar um pouco o site que você vai fazer primeiro. Primeiro, pega um site que seja do seu nicho, até porque você vai falar de uma coisa que você entenda. Então, não adianta, igual a Jéssica deu o exemplo aí da maquiagem. Pô, de repente eu tenho um site que fala de, sei lá, de receitas, e ela vem com um guest post de maquiagem. Não tem ligação com o meu público. Então, aquele conteúdo não vai ser lido pelo meu público, então não vai gerar nenhum valor para você. Tá? Existem alguns sites que são sites de variedades, que falam de diversos conteúdos, que tem várias categorias. Aí sim, se você tem ali uma categoria que fala do seu blog, você faz uma publicação. Inclusive, já vou avisar, quem ficar até o final, eu tenho um site de variedades e eu vou convidar você que quer fazer um guest post. Afinal, nós estamos falando, ninguém te convidou, eu vou te convidar para fazer um guest post no meu site. Mas para quem ficar até o final. Então, verifica esse tipo de coisa. Não sai atirando guest post para tudo quanto é lado. Avalia, vê sites que, pô, esse site aqui é bonitinho, é legal, tem um conteúdo bacana. Então, eu me identifiquei com aquele site, entre em contato e ofereça um guest post para aquele site. Agora você conseguiu o guest post, já aceitou, legal. Como que vai ser os próximos passos agora? Pensa muito bem na pauta que você vai escrever. É interessante, depois que você definir qual vai ser a pauta, que seria o título, basicamente, do seu artigo, você mandar para o blogueiro. Oi, tudo bem? Obrigada por aceitar meu guest post, fico muito feliz. Nesse meio tempo, pensei sobre o que escrever para o seu blog e estou pensando em escrever sobre esse assunto. É legal? O que você acha? Você tem alguma outra sugestão se não gostar? Se ele aprovar, ótimo. Depois disso, você começa a produzir. Porque imagina, você tem uma ideia de um post, produz todo aquele conteúdo, escolhe imagens, texto, faz a pesquisa, tudo mais, e de repente o cara fala, não, mas isso não gostei, não vou publicar, não tem nada a ver. Então, melhor prevenir, você já perguntar, olha, o assunto é esse, pode ser? Beleza, ele aceitou. Ok. Agora vamos fazer a pesquisa sobre aquele assunto, produzir um conteúdo. Qual o tamanho do conteúdo que eu devo produzir? Você pode perguntar para ele, olha, existe um mínimo que você trabalha seu blog para produzir de tamanho de conteúdo? Ou eu posso produzir conforme for correndo o conteúdo? Ou o máximo também. Às vezes o blog fala, eu não publico texto que tenha mais de 600 palavras porque fica cansativo. Pode acontecer de assistir blogs assim também. Então, pergunta quais são as premissas que ele utiliza, se ele tem alguma regra de utilização do blog dele, que se ele tiver, você tenta seguir ao máximo essas regras dele para não desassociar muito, porque também é meio estranho, quando você vê um conteúdo que não tem nada a ver a linguagem. Por exemplo, a pessoa ela sempre usa uma linguagem mais estruturada, oi, tudo bem, hoje eu vim falar, e aí de repente chega um guest post e fala, e aí galera, beleza? Vamos falar sobre tal coisa. Tipo, você consegue ler a intenção engraçada? Eu, pelo menos, quando eu leio, eu imagino a entonação da pessoa falando. Então, você vai pensar, nossa, não parece ele, é um guest post, mas é legal quando você tenta se assimilar, porque tem um público. Você está falando com o público dele está acostumado com um certo tipo de linguagem. Então, vamos utilizar o mesmo tipo de linguagem, para não criar esse baque muito grande, sabe? Então, ele aceitou, você falou sobre os posts, pegou todas as regras dele e vai começar a escrever. Vê se da linguagem, estuda como que é a linguagem que ele utiliza no blog, o tipo de assuntos, como ele fala, como ele estrutura. Eu gosto muito de seguir a mesma estruturação dos outros blogs, para não ter muito esse baque de um escreve de um jeito, outro escreve de outro. Não fica muito legal. Então, eu sigo bastante isso, de olhar como cada um escreve. Faz uma pesquisa bem completa sobre aquele assunto, escreve seu conteúdo,
Se puder colocar subtítulos, ou colocar tópicos, bullet points, um monte de coisa para você, vai ser legal. E por último, não esqueça de mandar uma imagem. Isso porque você quer guest post, a ideia do guest post é você não dar trabalho para alguém escrever um texto. Mas blog é feito de imagem também. Ninguém, acho que dificilmente alguém posta uma postagem é fantástico, mas posta uma postagem sem uma imagem. Provavelmente todo mundo coloca pelo menos uma imagenzinha para ilustrar tudo aquilo que ela está falando. Então manda pelo menos uma. Agora, se for algo relacionado a várias imagens, por exemplo, de carro, tá falando sobre todo o carro, layout do carro, então você vai mandar várias imagens. Então, ilustre essa publicação também, porque isso também vai facilitar a pessoa. Ela vai receber aquele conteúdo, vai ler, vai avaliar, vai ver se tá legal, vai ver as imagens, montar aquilo no blog, pronto, tá feito. Depois é só continuar a conversa, ver se vai ter um próximo, ver se ele vai escrever um pro seu blog também, ou se vocês vão fazer um certo tipo de parcerias, de trocas. Então, esse é mais ou menos o processo que você deve seguir quando você está fazendo o guest post no seu blog e para o blog dos outros. Outra dúvida que o pessoal tem, além disso que você explicou, é o seguinte, tá, mas como que eu mando guest post para quem eu combinei guest post? Também é uma coisa que você vai combinar com a pessoa. Tem pessoas que vão te pedir, manda para mim por e-mail, manda para mim no Word, ou põe no Google Drive, ou uma coisa. Tem pessoas que vão chegar e vão... normal, não é o procedimento muito padrão no início, mas tem pessoas que vão virar, me dá seu e-mail aí que eu vou criar um usuário aqui para você dentro do meu blog, e você já entra e já escreve seu artigo, já aqui dentro, coloca as imagens, depois eu só dou uma lida e aprovo. Muitas vezes isso acontece depois que você já criou algum relacionamento com a pessoa, já publicou ali 2, 3, 4 guest posts, a pessoa já pegou confiança em você, viu que você faz um trabalho legal, que você não abusa, você não fica colocando publicidade, tudo, ela pode criar, até mesmo igual a Jéssica falou, tudo isso dá trabalho. Então, se você puder não dar trabalho para o blogueiro às vezes pode virar, não, eu vou criar aqui um usuário para você no meu blog, você já vem, já coloca o seu guest post, já coloca as imagens, coloca tudo, depois você só me chama aqui em inbox e me avisa, olha, eu coloquei lá, depois você dá uma avaliada e coloca. E eu mesmo tenho alguns blogueiros que fazem guest post comigo e que eu adoto esse sistema. Eles já têm lá o usuário deles no meu blog, então eles já entram ali, já colocam, eu simplesmente dou uma avaliada, vejo se o conteúdo está de acordo com o que eu quero para o meu blog, que é o que eu recomendo também que vocês façam quando vocês receberem guest post. Leia todo o guest post antes para poder ver se o conteúdo está de acordo com o que você escreveria, se não está com erro de português, né, se não tem, de repente, ali, se você não conhece ainda a pessoa, uma publicidade grande feita, a não ser que você queira aceitar publicidade. Então, eu coloco ali, as pessoas já escrevem lá, eu aprovo. Então, essa questão de como você vai entregar o guest post para a pessoa, também é uma coisa que você vai combinar com quem te forneceu o guest post. O Mitch já falou sobre links, é interessante falar sobre uma coisa bem interessante sobre links. Não enche a sua página de links, o seu guest post de links. Use o bom senso, né? Tipo, ele aceitou um guest post, vou encher de link aqui para o meu blog, para um monte de coisa. Use o bom senso, insira 1, 2 links se for necessário. Não coloque um monte de coisa que isso vai tornar a página pesada, pode parecer spam. Não é interessante o seu artigo ter essa estruturação. Então é bom relembrar disso. Uma coisa que muita gente pode estar em dúvida agora assistindo, não sei se todo mundo deve estar pensando a mesma coisa, entendi, legal esse negócio de guest post, mas como que isso vai aumentar minha visita final? Como que isso vai ser vantajoso para mim? Por que vai aumentar minhas visitas? Bom, vamos lá, deixa eu explicar. Tem duas coisas. A primeira, quando o seu blog está sendo mencionado em um outro local, as pessoas podem ler aquele conteúdo, o conteúdo ter resultado para elas, ser importante, elas verem o link naquilo que elas realmente precisam e clicarem naquele link. Assim que elas clicam naquele link, já é um tipo de visita que você ganha de referência. Aí existe o segundo tipo de visita.
você postou um conteúdo para uma categoria de maquiagem, voltado para a categoria de maquiagem do seu blog. E você tem alguns posts em alguns blogs direcionando para essa categoria, não só para essa categoria, mas para posts dentro dessa categoria, para uma categoria de cabelo também. São vários links que você acaba conseguindo em outros blogs falando sobre o assunto, todos esses links em conteúdos de qualidade que acabam levando força para o seu blog. E aonde está inserido esses links, tem um que a gente chama de palavra-chave. Por exemplo, na parte de maquiagem, você estava falando sobre o batom que não sai a prova d'água. Isso faz com que gere força para o seu site e aquelas palavras que você utilizou acabam gerando força numa pesquisa. Então, quando alguém pesquisar por aquele termo específico que você está utilizando, ou até variações, porque podem existir variações de um determinado termo, você pode aparecer melhor no Google. Isso melhora seu posicionamento e faz com que você atraia visitas orgânicas, que são visitas não pagas. Então, você fez um guest post, que foi algo que você não pagou, você deu conteúdo de qualidade, trouxe visitas por aquele conteúdo e ainda conseguiu fortalecer o seu blog na visão do Google. Então, acaba tendo várias vantagens que colaboram para que suas visitas cresçam. Então, quando você consegue ter guest posts em blogs de qualidade, é legal, antes de você entrar em contato com o blog, também avaliar a qualidade, ver se ele não tem conteúdo duplicado, ver se os conteúdos dele são bem estruturados, se ele não usa regras erradas, coisas... falando sobre drogas, pornografias, isso também não é muito legal. O Google não gosta de blogs assim, a não ser que sua área seja essa, que aí é um pouco diferente. Então, avalie isso, porque se o blog for legal que você estiver postando, você vai conseguir visitas de 2 modos diferentes, e isso é constante, isso vai crescer cada vez mais, porque o outro blog, aquele blog que você escreveu, ele vai estar crescendo a quantidade de conteúdo que ele tem, então a relevância dele vai crescendo, e o seu conteúdo está lá no meio. Então, isso faz com que automaticamente esse blog também vai crescendo constantemente, porque aquele blog está se tornando importante e uma parte dessa importância é passada para o seu blog. Então, os dois acabam crescendo e os dois acabam se fortificando com a utilização do guest post. Então, por isso que ele acaba sendo uma ferramenta poderosa de crescimento de visita, porque é algo que você vai gastar o tempo de produção de conteúdo, procura de imagem e tudo mais, mas é algo que vai sempre te trazer conteúdo e vai ajudar muito no seu crescimento de visitas orgânicas também no seu blog. Bom, e a questão é o seguinte, essa estratégia de guest post, você que está aí nos assistindo, talvez você nunca tenha ouvido falar dela, ou talvez você já ouviu falar, mas nunca adotou. Então, como você, a grande maioria dos blogueiros não coloca essa estratégia de guest post em prática. Então, você começar a fazer guest post, você vai estar na frente aí da grande maioria dos blogueiros. Você vai participar, sei lá, de 5, 10% dos blogueiros que fazem isso ativamente. Então, isso aí vai ser muito bom para você. Você vai conseguir se diferenciar muito dos outros. Essa questão de ganhar links em relação ao Google, existem diversas estratégias para você ganhar link. A que nós estamos expondo aqui hoje é essa do guest post, entendeu? Você já vai passar na frente da maioria dos blogueiros que estão por aí no mercado. Então, com isso, você vai conseguir ampliar muito a questão da visibilidade do seu site perante o Google. Então, às vezes, você está aí fazendo conteúdo de qualidade, está adotando algumas estratégias que você ouviu falar aí de SEO, que são legais e tudo, mas essa estratégia que nós estamos falando aqui hoje em dia vai potencializar muito o seu resultado, né, Jéssica? Potencializa muito e é algo que eu disse, é constante, você vai crescer e fortificar a sua marca, basicamente, a sua marca. A única desvantagem é se o blog que você colocar não for um blog legal, então por isso que eu disse para você avaliar. Mas é sempre vantajoso a utilização de guest post, tanto para quem faz quanto para quem recebe. Eu só vejo vantagem, a única coisa é que ele é uma técnica ainda pouco conhecida, então as pessoas normalmente elas ficam com o pé um pouco atrás, por não entenderem muito bem como funciona, acharem que é propaganda ou qualquer algo semelhante. Mas se alguém fizer um guest post com você com essa cara de propaganda, aí você já sabe só que aquela pessoa não é uma pessoa legal para fazer esse tipo de parceria,
Aí você fala, olha, isso é propaganda, se a pessoa falar não é, ou tipo, não vou mudar o texto, tá bom, não somos mais parceiro. Isso acontece, pode acontecer em qualquer caso, mas vale a pena em muitos casos usar investimento em guest post, até porque ajuda muito na vida de um blogueiro, não precisar todo dia ficar lá trabalhando horas para conseguir fazer a postagem para o seu público. Você tem uma ajudinha de alguém, às vezes, também ajuda. Outra coisa, se a pessoa estiver insistindo, querendo, não, eu fiz esse conteúdo aqui, eu quero ele como guest post, e você vê que é um conteúdo publicitário, tudo, você pode fazer duas coisas, simplesmente chegar para ela assim, não, esse tipo de guest post eu não aceito, ou então você vira para ela, olha, esse seu conteúdo é um conteúdo publicitário, vamos publicar isso de outra forma, esse tipo de conteúdo eu cobro um valor X para poder publicar, você quer? Se a pessoa quiser, bem, se ela não quiser, ela não vai aceitar e vai procurar outro, entendeu? Porque vai aparecer muito isso, muita gente que vai querer colocar um conteúdo publicitário disfarçado de guest post. Deixa eu ver aqui se tem alguém fez mais alguma pergunta aqui sobre guest post. A Sandra Gonçalves perguntou o que é o guest post. Sandra, nós já explicamos isso no início do Hangout. Se você não está com a gente desde o início, depois você pega desde o início para você assistir, para você poder ver tudo direitinho. O Wesley perguntando se o guest post deve ser exclusivo para o receptor de conteúdo. Tá? Isso aí também a gente já explicou, realmente precisa de ser exclusivo. O Emiliano aqui perguntando se existe guest post de vídeo, como o YouTube, caso um YouTube queira contribuir com um vídeo para o seu blog. Bacana a pergunta do Emiliano. Eu acho que é válido. Se forem 2 canais de de YouTubers que tem conteúdo, um referenciando outro pode ser um tipo de parceria, de começar um vídeo com você falando, hoje eu convidei tal pessoa para fazer um guest post aqui com a gente, hoje ele vai falar sobre tal assunto. E passa para ele, ter um link para ele no canal, acho que no caso do YouTube é um guest post, mas tem que ter a oportunidade de ele falar um pouco sobre o canal dele também. Ou no começo você falar, eu tô com um guest post do canal de tal pessoa, do canal tal, para ter essa referência e ter um link para o canal dele. Então, o guest post, no caso de vídeo, funciona um pouquinho diferente no caso de um blog que é escrita, porque acaba tendo um certo tipo de propaganda mais à vista, não é tão por trás assim. Então, eu acho que vale a pena tentar. Pode ser você começando e depois passar para a pessoa, ou então, se vocês morarem perto, forem conhecidos, vocês falarem juntos. Já vi muita gente fazendo encontros, tipo, eu tenho um canal, com o Mitch eu tenho outro, que falou, oi gente, eu tô aqui hoje com o Mitch, a gente vai falar sobre tal coisa. E aí ele tá do meu lado, ele vai falando, eu vou falando, fica um bate-papo. Depende muito da estruturação do seu canal também. Mas pode ser em vídeo também. É válido esse tipo de troca de conteúdo também. Inclusive, deixa eu contar uma experiência que eu já fiz de troca de guest post com um blogueiro. Tá? Eu tenho, em parceria com um amigo meu, um blog que fala sobre reciclagem. E tenho, uma menina entrou em contato com a gente, viu o site, viu o blog, e ela tinha um canal no YouTube onde ela fazia várias coisas de material reciclado. Então ela ofereceu esse conteúdo para a gente poder publicar no blog, e foi muito bacana, porque a gente fazia uma publicação e inseria o vídeo dela, com isso ela ganhava visualização, porque o vídeo era embed do canal dela, e ela ganhava com a publicidade dela lá que aparecia se alguém clicasse, e a gente sempre no final do artigo colocava, olha, esse vídeo foi ofertado pela fulana de tal, do canal tal, colocava um link pro canal dela. Então, muita gente que assistia aquele vídeo ali e gostava, ia para o canal daquela pessoa. E a gente, toda semana, tinha um vídeo novo para a gente colocar no nosso blog. Então, foi uma parceria muito bacana que aconteceu. Ajudou pra caramba o nosso blog, porque ela também falava nos vídeos dela, olha, eu estou fazendo aqui tudo e eu posto também meus vídeos no blog tal. Vocês podem estar indo lá tem outras coisas. Então, a gente fazia uma referência cruzada. No nosso blog a gente falava do canal dela e no canal dela ela falava do nosso blog.
Isso atraiu muita visita, tanto para a gente quanto para ela. Foi uma experiência bem legal e que, de repente, pode estar aí te auxiliando a pensar em alguma coisa desse tipo, Emiliano. Outra coisa, né? Para quem começou lá, já estou me cobrando aqui, para quem estava lá no início do Hangout, eu falei que eu ia disponibilizar um site meu para você fazer guest post, ok? Então, deixa eu disponibilizar o link aqui do site para você poder estar fazendo o seu guest post comigo. O site www.assuntosmomento.com.br/guest post. Se você visualizar no menu dele, lá em cima, ele tem lá a palavra guest post. Você clicando ali, você já vai ver tudo que você precisa, todos os critérios que eu tenho para você publicar um guest post no meu site. Aí eu já tô falando quantidade de palavras, como é que você vai enviar o artigo para mim, tudo direitinho. Então, se você assistiu esse webinar todo e não tinha ainda onde fazer o seu guest post, você agora está meu convidado para poder publicar um guest post no meu site. É um site de variedades, então é um site que praticamente qualquer nicho que você falar, eu vou ter uma categoria que pode ser relevante para você, tá?